Bem-vindos e bem-vindas à Lei da Paridade. Cá estamos, todas as semanas, comigo, Adriana Cardoso, com a Maria Castelo Branco e com a Leonor Rosas. E ouviram bem, é um programa de comentário político feito por 3 mulheres jovens. Olá, eu sou a Cátia Mateus e este é O Céu é o Limite, um podcast onde os líderes das empresas portuguesas conversam sobre o seu percurso profissional, os altos e baixos que enfrentaram ao longo do caminho, as ideias mais ousadas, mas também os erros e fracassos, sempre com uma boa dose de gargalhadas pelo caminho. Junte-se a mim nestas conversas, ouça O Céu é o Limite em expresso.pt ou na sua app de podcasts preferida e deixe-se inspirar. E esta semana, causa e efeito do facto da nossa política nacional estar profundamente aborrecida, dado que nós levamos muito a sério não só fenómenos de pop culture, mas no fundo coisas que vos importam, vos interessam e que vemos que vocês, nossos ouvintes, estão a discutir. Nós também vimos o documentário do Louis Theroux, em que penetrou na manosfera e foi possível de um conjunto de influencers machos tóxicos que até então dificilmente tinham sido confrontados com uma pessoa normal, o serem. Eu gostava só de introduzir este podcast dizendo que o Luís fez muitíssimos documentários sobre coisas muito, muito, muito sérias. Ele entrou, por exemplo, numa rede obscura de pornografia e trabalho sexual. Ele já tinha feito um documentário também sobre wrestlers masculinos e essa cultura toda da musculação. Fez um documentário já numa altura em que não era apropriado, nem ninguém falava, e ele ainda era uma figura de herói nacional na Grã-Bretanha do Savile. E acontece que estava a ter uma conversa com os seus filhos mais novos e apercebeu-se que existia um conjunto de influencers altamente problemáticos que eles seguiam e que sabiam perfeitamente quem eram, e ele não fazia ideia do que é que os seus filhos estavam a falar. E começaram a ver o conteúdo que eles produziam e começou a perceber que de uma geração inteira de miúdos da idade dos seus filhos, que nem sequer é a nossa geração, e portanto é uma geração seguinte, todos estes não só viam e consumiam o conteúdo destes influencers, como utilizavam-nos como exemplos, como heróis, como figuras a seguir, e em como muitos comportamentos culturais dessa geração estavam a ser modelados exatamente por isso. E eu acho que, dado que somos muitas vezes acusadas de o nosso feminismo se restringir a direitos de mulheres, como se isso por si só não bastasse, eu acho que, e achamos, e daí estarmos a falar sobre isto, achamos que é mesmo muito relevante ter um take feminista relativamente a este documentário, não só pelo ataque evidente que estas pessoas fazem a mulheres e no fundo sobre até as mulheres da sua vida, mas que há uma cena no documentário que é absolutamente sinistra, mas também para perceberem que o feminismo que nós apregoamos e que defendemos também é para libertar muitos destes homens, contrariamente ao que estes influencers, man bros, incels e no fundo pessoas deploráveis dizem. O feminismo também serve para libertar homens do machismo tóxico. Vou começar já contigo, Maria, perguntando-te em primeiro o que é que te surpreendeu mais sobre o documentário. Bom, sendo que no fundo muitas coisas no documentário eu acho surpreenderiam qualquer pessoa, mas uma das coisas que eu achei interessante é que o Luís não fez uma caricatura deles, portanto eles literalmente foram eles próprios. Ele entrou nas suas vidas e no fundo gravou-os a produzir o seu conteúdo, portanto eles nem podem assumir ou dizer que foram truncados, que foram de alguma maneira expostos ao ridículo. Eles são só ridículos. Sim, isso é uma dos superpowers do Louis Theroux. É assim que se diz, não é? Eu acho que eu estou sempre a dizer mal o nome dele. Mas eu acho que isso é um dos superpoderes dele, é porque ele chega a esta manosfera com a ideia, ou com o ar de quem não se percebe muito bem o que é que se está a passar. E há assim uma inocência fingida de Louis que na verdade é muito interessante, porque faz com que estes
tipos, estes homens se sintam mais à vontade para expressar o que expressam normalmente em stream. Há uma parte do podcast em que eu acho que é o Tiki Toki, que diz, não me lembro do nome todo dele, sinceramente, é o HS Tiki Toki? HS Tiki Toki, em que ele diz, eu acho que é ele que diz, bom, eu estou na boa com tudo, porque ele pergunta, há uma parte que é interessante, que explica também um problema do Donald Trump, e nós podemos ir aí depois, porque estas pessoas todas estão muitíssimo ligadas ao MAGA, ao Donald Trump, ao Barron Trump, ao filho do Donald Trump. Especialmente o Sneeko, ele fala dessa transição política que fez. O Sneeko era uma pessoa muito, acho que normal há 10 anos ou há 15 anos. Eu via-o às vezes e ele era assim um miúdo interessante, com takes assim um bocado existencialistas, um bocado tipo miúdo, era adolescente, e depois eu acho que ele transitou assim para a loucura. Ele agora até é muçulmano, converteu-se ao Islão. Mas há aqui uma coisa interessante que é, e perguntas-me o que é que me surpreendeu mais, foi isto. Quando ele pergunta, acho que é o Tiki Toki, quando pergunta ao Louis se ele acha que Israel está a cometer um genocídio. E ele hesita. E o outro começa, estás a ver, estás comprado, tu és um puppet, estás comprado. Eu não tenho problema nenhum em dizer que Israel está a cometer um genocídio. Sendo antissemita. Etc. Espera, é esse o meu ponto. Isto é interessante, porque ele depois diz, porque vocês fazem aqui o documentário, vocês truncam as coisas e podem cortar e podem tirar certas partes. Eu, como estou em stream, isto é 100% eu, sou 100% real, é aquela coisa, o do que os miúdos parecem gostar muito também, essa genuidade. Mas o Donald Trump está a perder a base, ou aliás, o Netanyahu perdeu o consenso dos primeiros ministros israelitas desde 47, 48, e dos sionistas ou dos israelitas, é que tem que haver um acordo bipartidário em relação a Israel, em relação à necessidade de ajudar Israel. O Netanyahu está a perder esse consenso, já tinha perdido nos democratas, mas agora ainda mais. De repente temos figuras dos democratas bastante médias ao centro, não são figuras mais à esquerda como a AOC ou Bernie Sanders, a falar do que se está a passar em Gaza e das ações criminosas de Israel e do problema que é teres Israel a influenciar os Estados Unidos a invadir o Irão, a bombardear o Irão. E também tens dentro do Partido Republicano, as últimas estatísticas têm saído, os jovens republicanos estão cada vez mais contra Israel. Por antissemitismo ou não, porque o antissemitismo está a crescer muito dentro da base MAGA. Aliás, no documentário fala-se disso, não é? Que eles vão todos para as teorias da conspiração de que são os Rothschild ou qualquer família judia, o judaísmo a controlar o mundo, a controlar the strings of the world, que também controlam os bilionários, que depois controlam os políticos, etc. E eles por alguma razão são assim isso é iluminados. Matrix, eles estão fora da Matrix. Mas mesmo os que já não acreditam na Matrix, como o Andrew Tate, por exemplo, e o Sneeko, que já saíram dessa teoria do Red Pill, mesmo esses também acreditam neste controlo, neste mundo criado para dificultar a vida aos homens, particularmente. E é criado por judeus, não é? Toda esta... E isto é interessante porque o documentário o que explica é que isto é uma realidade muito com muitas camadas. Eu, aliás, a pesquisar este fenómeno, e manda-me calar quando quiseres, depois posso ir a isto numa segunda ronda, mas a pesquisar este fenómeno descobri em meados do século XIX, em Inglaterra vitoriana, havia um problema muito grande para a igreja anglicana, que era os homens estavam a começar a sair da igreja, os homens em particular, porque não acreditavam, não era por ateísmo, era por desinteresse, e porque havia uma igreja, de repente, que não falava para eles e que falava de uma salvação supraterrena, acima da terra, quando eles nem sequer se conseguiam salvar a si mesmos no século XIX em Inglaterra, porque eram da classe trabalhadora e estavam a ser explorados. E, portanto, o que é que a igreja, ou alguns padres reverendos o que quiseres, o que é que eles começam a fazer? Começam a criar esta doutrina que se chama Muscular Christianity, e é uma coisa mesmo muito grande. O Theodore Roosevelt, ou seja, o primeiro Roosevelt, presidente dos Estados Unidos, era aderente da doutrina, que basicamente diz que é através do culto do corpo e através do ginásio que tu acedes a Deus.
O suor é uma espécie de redenção. E a igreja aliás, houve igrejas em Inglaterra que começaram a ter ginásios lá em baixo. Isto foi uma grande cena, foi assim um culto gigante no século XIX. O Andrew Tate teria gostado imenso desta doutrina. Mas isto para dizer, isto não vem de agora, isto é uma coisa muito antiga e que na verdade é uma espécie de religião, de facto, e estes tipos aderem todos a uma religião e dão um sentido, um propósito a estes rapazes muito novos, normalmente muito novos, que se vêem arredados do mundo externo porque acham de facto que está tudo contra eles, porque provavelmente não têm um pai em casa, uma figura masculina em casa, e se têm é uma figura muito traumática, e que se viram para estes podcasts, para estes homens que os ensinam, aspas, a ser homens. O Louis Theroux faz entrevistas a vários rapazes que encontra, e é isso, eles têm histórias de vida. Houve um que era homeless, que era sem abrigo, ou seja, e de repente encontram esta salvação terrena, não supraterrena, mas uma salvação terrena para sair deste Matrix. Mas isto já se via no século XIX em Inglaterra. Leonor, perguntando também o que é que tu achaste mais chocante relativamente a este comentário, mas fazendo-te uma pergunta muito concreta, que é, eu não sei se tu tiveste esta sensação, bom, nós estamos cronicamente online e mesmo assim eu não tinha noção do impacto, da capacidade que eles tinham de atingir jovens, e uma coisa muito específica que o Louis Theroux deixa explicada, e que eu também vou falar a seguir, que é a mim o que me choca mais, é que esta produção de conteúdos e o quererem ser figuras que são idolatradas por miúdos tem sempre uma componente comercial para eles, no sentido em que é a partir daí que eles vendem um conjunto de produtos que são absolutamente falsos, que eles próprios têm um take quando conseguem trazer miúdos para estes produtos, independentemente dos miúdos perderem com eles ou não, e portanto há definitivamente uma componente económica no meio disto tudo. Bem, na verdade eu até ia falar mais disso aqui na nossa segunda ronda, mas também posso começar um bocadinho por isso. Eu acho que uma coisa muito interessante, bem, interessante é difícil, mas uma coisa que vale a pena analisar nestas dinâmicas não só destes influencers da manosfera, como das pessoas que o seguem, tem exatamente a ver com a ideia de que façam um mundo que é crescentemente difícil, em que as pessoas estão presas, eles falam, não queremos estar no 9 to 5 e não ganhar o suficiente para não deixar nada, ou seja, num mundo crescentemente difícil em que todas as pessoas, homens e mulheres, se deparam com empregos que não pagam o suficiente para ter uma boa vida, com dificuldades em ter dinheiro para sustentar a sua própria família, em que sentem a sua autoestima diminuída pelo facto de que não conseguem proporcionar uma vida boa às pessoas à sua volta, recorrem a estas ideias, não só a estas ideias, mas também aos esquemas que eles próprios promovem, estes esquemas de ganhar dinheiro fácil. Hoje acordei e fiz 6.000 euros, um miúdo de 13 anos acabou de fazer 3.000 euros, e depois o próprio documentarista mostra que quando ele próprio experimentou a aplicação acabou por perder os 500 dólares que tinha lá posto. Óbvio. Ou seja, que aquilo é uma aplicação altamente fraudulenta em que quem ganha na verdade são as pessoas que a promovem, neste caso estes influencers que ganham sempre Forex dinheiro. Bros. Exato, que ganham sempre dinheiro independentemente se a pessoa que pôs lá dinheiro o perde todo ou ganha algum. E acho que é esta parte muito interessante sobre um confronto com as contradições do estado atual do capitalismo em que nós vivemos, em que as pessoas já não conseguem ganhar o suficiente para viver, não conseguem ganhar o suficiente para ter uma casa, para ter uma família, para terem uma boa vida, para conseguirem ter uma vida para além do trabalho, e ao invés de haver uma viragem para uma política e uma forma de pensar o mundo coletivista, de uma transformação social que junte todas as pessoas que têm estes problemas, que são estruturais, há uma espécie de viragem que estes influencers promovem para uma cultura
de verdadeiro darwinismo social. Eles dizem várias vezes: eu só quero saber de mim próprio, não me interessa se há crianças a verem isto, não me interessa se acham que eu sou racista, eu vivo para mim próprio, eu quero saber de mim próprio, é cada um por si. Quase uma coisa de survival of the fittest, ou seja, chega ao topo quem consegue, quem é forte o suficiente, e ficam para trás todos os outros que são os losers, que são os falhados, que não souberam pôr as mulheres na ordem, que não souberam pôr as pessoas à volta deles na ordem, que não souberam mostrar que eram vencedores, que não bateram os outros, quer seja literal, quer metaforicamente. Que há uma cena de pancadaria lá, que eu acho que eu ia falar a seguir. E acho que há muito esta ideia de olhar para as contradições do modelo económico atual e para as violências crescentes sofridas, e a resposta é uma atomização completa e um triunfo absoluto do individualismo violento, ao invés de formas de pensamento político que podiam levar a outras soluções. Mas isto também se aplica às próprias raparigas. Eu acho que uma coisa que o documentário, que eu gostava de ter visto mais explorada no documentário e que não aconteceu, foi poder ouvir mais a perspectiva das mulheres que estão envolvidas nisso. Eu acho que isso provavelmente poderia ser todo outro documentário. Mas esta ideia de que também existem mulheres que alinham nestes esquemas e neste tipo de jogos, em que elas próprias acompanham podcasters que dizem que elas não têm inteligência, não deviam poder votar, não deviam trabalhar, enfim, que dizem que deviam ser violadas, que os homens têm o direito de as violar, e que alinham nesta coisa da one-sided monogamy, de que eles falam que basicamente monogamia unilateral, que é basicamente o homem a traí-la e ela não pode estar com ninguém. Parece ser com todos. Que acho que é também uma coisa interessante de perceber, que ela também diz, uma delas, das mulheres dele, diz: eu gostava do meu trabalho, mas eu estava farta de me levantar às 5 da manhã, ganhar pouco, não sei o quê. E acho que também há muito este lado de uma análise estrutural que ele também tenta um bocadinho fazer sobre os homens, mas acho que é mais abrangente que isso, sobre pessoas que vêm de backgrounds muito, muito pobres, desfavorecidos, que alinham neste tipo de dinâmicas porque precisam, e estas mulheres também, porque muitas vezes, face a terem um trabalho péssimo que paga mal, escolhem e querem safar-se por si próprias, quer seja através de se tornarem uma espécie de dona de casa sujeita a tudo e mais alguma coisa, quer seja através de plataformas sexuais e etc., ou de serem minimizadas por um youtuber, instagramer, tiktoker, whatever, de serem diminuídas por eles, para poderem ter acesso a bens de luxo, a muito dinheiro. Qual é a coisa que tu mais gostas sobre mim? É o teu dinheiro. Essa ideia de que façam um mundo cheio de contradições e dificuldades, a resposta quer dos homens, quer também das mulheres, é virarem-se para este individualismo absoluto de eu só quero saber exatamente de mim própria, ou de mim próprio. E o que faz com que muitas mulheres, às vezes até conscientes de que estão a ser vítimas de coisas, enfim, com os quais elas não concordam inteiramente, se sujeitam a isso porque têm uma vida melhor do ponto de vista material e também acesso a bens de luxo que são, enfim, que são promovidos, altamente promovidos e quase glorificados na nossa sociedade, a que não teriam de outra forma. Por isso acho que é um fenómeno muito interessante para analisar as dinâmicas atuais enfim, do estado do sistema económico em que nós vivemos. Eu queria dar 2 cents antes de passarmos para a segunda ronda, porque depois eu queria falar na segunda ronda do perigo e depois quando a violência está anexada e a violência política anexada a este tipo de coisas. Mas queria começar agora na primeira ronda por pegar exatamente naquilo que tu terminaste, que são as Pick Me Girls. E um exemplo muito concreto, 2 exemplos que eu vi no programa que deram-me... se há coisa que me incomodou mais no programa foi aquilo. É o caso de uma miúda que está com o AJS TikTok, porque eu digo miúda porque é mesmo uma miúda barely legal, uma miúda que está em casa dele. O Louis entra e ele diz: esta é a minha máquina de lavar a roupa, e ela isso. E é a atitude do
não ter problema nenhum em ser humilhada, não se importar de ser absolutamente destratada, não ter qualquer tipo de problema que uma família, pessoas próximas dela, pessoas da vida dela, futuros empregadores vejam ela naqueles termos e a ser assim retratada, porque foi convencida, e existe uma geração que está a ser convencida que criação de conteúdos, e na próxima criação de conteúdos o mais polémicos possíveis, são uma carreira e um modo de vida. E eu acho que é das coisas mais problemáticas, e eu ouvi um podcast em que o Luís estava a falar sobre o documentário, que das principais razões que ele fez é que viu, eu já tinha falado isto quando nós fomos a Barcelos fazer o programa, que há uma geração inteira a nossa geração e a geração dos nossos pais perguntava-lhes o que é que tu queres ser quando fores grande, e o relatório da OCDE dizia que era coisas como astronauta, professor, médico, etc. E a geração de miúdos de 13, 14, 15 anos é ser youtuber, e o seguinte é ser tiktoker. E portanto é esta ideia de que não interessa aquilo que tu faças desde que tu cries conteúdo, porque é isto que te vai permitir fazer a vida, e é uma coisa que a mim é assustador. E a segunda parte, que é o segundo exemplo de outra mulher, a Bonnie Blue, mulher que um dos conteúdos mais conhecidos e famosos que produziu foi fazer, desculpem, não consigo dizer fazer sexo, acho que aquilo tem muita coisa ali que não consigo achar que aquilo tem um consentimento absoluto, mas pronto, de estar na cama com 1000 homens num dia para gravar um conteúdo com ela. Ela teve mesmo, por acaso eu não acompanhei isso. Sim. Na altura. Isso foi tipo há um ano, não foi? Sim. Em 24 horas. Sim. Em que eu já vou aí, mas pronto, para falar do que foi retratado no documentário, ele chama. E ela tinha a ideia absoluta que ela ia lá chegar e que ele ia humilhá-la, ia destratá-la, chamou-lhe tudo o que tu possas imaginar, disse coisas como: se tu fosses minha filha eu batia-te, etc, etc, etc. E depois, ao mesmo tempo, o Luís diz-lhe: bom, tu fizeste isto e disseste isto à Bonnie Blue, mas tu tens uma agência de modelos que tu geres que fazem OnlyFans. Portanto, como é que tu consegues balançar o facto de dizeres que se a tua filha fosse assim que a enchias de pancada e que a Bonnie Blue é um nojo, e depois tu tens uma própria agência em que explora mulheres e que faz isto? E a resposta dele é muito simples: bom, mas não são da minha família e eu estou a ganhar dinheiro com elas, não sou eu que estou a fazer o conteúdo. Portanto, mulheres que se deixam ser exploradas neste nível, já nem vou falar das numeiretes, miúdas, algumas delas sem qualquer tipo de necessidade económica para o fazer. Por isso é que eu acho que essa componente da necessidade económica nem sempre é verídica, porque há mesmo uma grande componente de querem ter clout, querem ter views, fama, cliques. Querem ter cliques, querem tudo isso, que no fundo são humilhadas. Era coisas que nós gostávamos de falar, mulheres terem tipo kinks de humilhação, mas pronto, isso é no quarto, é com a porta fechada, não é tu seres gravada a tipo porem-te uma trela e dizeres tu és a minha cadela, coisas deste género. É uma coisa que, enfim, faz mesmo muita impressão. Queria também dar nota do facto de todas estas pessoas que dizem: bom, a minha net worth é na ordem dos milhões de euros, eu sou podre de rico, e olhem uma Lamborghini, e olhem a minha casa em Boca Raton, e olhem o meu apartamento, a minha penthouse em Miami, e o Louis, para um deles. Então, esta casa é tua, certo? Sim, é a casa onde eu vivo com a minha família, mas é tua. Não, é alugada. Então esta casa em Boca Raton, para onde tiveste de te mudar com a tua família, foi porque decisões financeiras. Portanto, no fundo, também é muito importante isto, que é: vendem uma ideia a miúdos de que aquilo que eles fazem lhes permite ter esse nível de vida, e depois esse nível de vida ele próprio é fabricado. Ou seja, alugam casas para produzir os conteúdos, alugam os carros para produzir conteúdos, acho que ninguém que tivesse milhões de euros na conta tinha que andar a promover em Insta Stories Forex para pôr miúdos de 12 e 13 anos a perderem cada um deles 10, 15, 20 dólares para que eles conseguissem tirar são um as cut. casas de apostas, Pronto, e depois mais essas e casas de apostas, etc. Portanto, se tu de facto fosses multimilionário e tivesses a investir na bolsa e tivesses ações e tivesses o teu passivo a trabalhar por ti, tu de facto não tinhas que fazer esse conjunto de coisas. Portanto,
muitos destes influencers, e foi algo que eu também ouvi no podcast que ouvi do Luís falar mais tarde, é que eles têm um estilo de vida faustoso que é falso, é mentira, e que vendem essa ideia aos miúdos, que depois acreditam que em fazer aquele conjunto de coisas que eles fazem, ir para as ruas e chamar nomes a miúdas, o facto de o AJS TikTok, eu já vou falar a seguir, uma das coisas que faz, exato, um amigo dele fingiu que era gay, combinou um date com um homem e ele achou que era normal fingir que ele era um predador, era só um homem gay que achava em um date e encheu de porrada no meio das ruas de Marbella. Portanto, pá, é todo um conjunto de coisas que eu fico chocada, porque achei que nunca pensei que isto fosse uma cena. Ou seja, eu vivi completamente à margem disto. Eu não sei se tu queres passar para esta segunda ronda, mas é que eu queria mesmo pegar no que tu dizias do clout e dos cliques, etc. Porque eu acho que primeiro, eu tenho estado mais ou menos atenta a este mundo. Pá, o meu algoritmo do X é uma chatice, porque o meu algoritmo do X só me dá estas coisas, porque eu, desde daquela mini investigação sobre os incels, que tenho estado muito, pá, quase fascinada por este assunto, porque é muito estranho, é completamente, é o que tu dizes, é completamente alien. Mas o Louis também diz isso numa entrevista que faz, que há uma liturgia, não é? Ou seja, isto é o que eu dizia, isto é uma espécie de religião. A cosmologia desta religião é que o mundo foi corrompido, não é? Que os homens são constantemente castrados pelas mulheres, por estas feminazis, etc. Há uma castração constante. A verdade foi escondida aos homens, o mundo corrompido foi corrompido para corromper os homens. É sempre isto. Há esta coisa da red pill ou não, mas há normalmente um momento em que o rapaz, para quem eles estão a falar, tem que acordar e, ou seja, woke, mas sem a conotação pejorativa, e perceber que de facto este mundo está completamente virado contra ele, mas os outros todos à sua volta estão a recusar-se a ver isto. Depois há uma doutrina, e a doutrina é papéis hierárquicos, é o alfa, que normalmente são estes tipos, depois tens os sigmas, depois tens os beta males, que são todos os que não veem isto. O Louis, imediatamente quando entra ao lado e põe-se à frente do TikTok, e ele diz, avalia logo a performance física dele, e no ginásio, vão logo ao ginásio para competir, não é? Mas isto lembra-me mesmo esta coisa da Muscular Christianity, mas eu estou só a lembrar isto porque eu acho que o documentário é um problema no documentário, que é tratar isto sempre como se fosse uma anomalia, porque é uma anomalia para quem está a ver. Tu dizes, pá, eu não sabia que isto era assim uma coisa assim tão grande. Eu que estou a seguir isto há algum tempo, o meu algoritmo está todo lixado, choca-me constantemente. Até já vais ao ginásio, se calhar. Exato, se calhar se calhar tu também. Também eu sou Muscular Christianity. Também tu és uma Muscular Christian. Não, porque é só para os homens, percebes? Há uma cena, mas por acaso as mulheres é o Pilates. As mulheres que vão, também há uma coisa, porque o Pilates também está super conservador, porque o Pilates não vais ao ginásio, porque uma mulher com músculos é uma coisa masculina, as mulheres têm que ser flexíveis e cuidadoras, que eu gosto com etc. Pilates e matcha latte. Mas é que é isso, é o Pilar e Princess, que é um pipeline para a extrema-direita. Quer dizer, matcha latte. Matcha latte. Não percebi. E depois há aqui um clero desta religião, que são Andrew Tates da vida, que te explicam as regras através dos podcasts e dos streams e de não sei o quê. Te vendem cursos por $999,99 para perceberes como praticar esta religião, e depois tens os crucificados da religião, os mártires da religião, tipo Andrew Tate da vida e este TikTok, que teve que fugir inclusivamente e está em Marbella, não pode regressar ao Reino Unido. Já voltou e foi preso. Pronto. Porque ele partiu um carro todo. E fugiu. Só que eu acho, e isto aqui é um hot take meu, mas eu acho que a indignação que o documentário gera, antes de explicar isto é uma... Porque é que é importante perceber que isto é uma cosmologia e uma forma de ver o mundo, e não é tipo um vírus. É porque se for um vírus, mata-se expondo e indo contra este tipo de conteúdo, como o documentário está a fazer. E eu acho que isso é bom.
Mas se for uma cosmologia, nós temos que perceber as razões, como a Leonor estava a tentar fazer, como tu fizeste também com os cliques, etc., que levam as pessoas a entrar neste estilo de vida. O que é que falta? O que é que isto está a tentar suprir? O que é que isto está a tentar preencher, este vazio nos rapazes mais novos e nas próprias raparigas que se sujeitam a este tipo de humilhação constante nestes podcasts, seja no OnlyFans também, seja... O que é que aconteceu a esta geração, que já não é só o Muscular Christianity, em que havia tipo de facto uma necessidade de aproximar, havia muitos reverentes que achavam mesmo que estavam a fazer bem, ou seja, estavam a aproximar os homens de Deus novamente. Aqui a intenção não é essa. Há qualquer outra coisa. O que é que aconteceu aqui? E depois há a indignação, que também é uma espécie de liturgia do outro lado, que somos nós. Há uma espécie de quase prazer em nós dizermos, não, espera aí, e sentirmos, estamos do lado certo, em partilhar uma coisa, a dizer isto é nojento, isto é horroroso. Não é? Isto cria uma liturgia, também o documentário se alimenta dos cliques, do clickbait, e também o documentário se alimenta do online, que é exatamente o mesmo algoritmo que dá para as outras pessoas para entrarem em liturgias completamente diferentes, e tu entras neste echo chamber de um lado e do outro. Isto é, também connosco, que estamos a ver isto, também connosco há uma espécie de promessa de redenção. E isto é o meu problema maior, é que o documentário não chega a questionar isto. O Louis fala disto a seguir, e quando diz que é mesmo, eles criaram da sua própria mecanismo de sobrevivência, criaram uma liturgia e depois vendem isso, mas ele não chega a explorar isso no documentário, que é o que é que chega a abordar, mas não explora. E eu acho que é das coisas mais importantes, não é para compreender, tipo para aceitar, é para compreender, para matar este cancro, não é bem um vírus. É mesmo uma cosmologia que é aceita por estes rapazes todos que tiveram pais em casa, se calhar, mas os pais estavam a competir com os telemóveis, que não pedem nada, não é? Ou então se calhar nem sequer tiveram pais, e até tiveram mães, se calhar, algo feministas, como é o caso do TikTok. E ele também explora isso. Mas o que é que se passa? O TikTok tem uma relação muito conturbada com o pai. E com a própria mãe. Aparece lá no documentário. Ele, quando a mãe aparece, ele quase que faz step back em algumas coisas. É engraçado, é quando as mulheres aparecem, todos eles, mesmo que eles estejam nesta ilusão de que estão a sujeitar as mulheres a algum tipo de humilhação, etc, ou que eles são um macho e eles dominam e eles é que mandam, etc. Todos eles se acalmam um bocadinho nos hot takes quando têm mulheres à volta, mesmo que estejam em stream. É engraçado, e todos eles ficam muito... como é que ele se chama? O que tem a mulher que... A mulher era a Angie... E ele Exato, é o... não me lembro como é que ele se chama. É Amrut. Até ele fica tipo, uau. E o Louis também diz, quer dizer, já fizeste já retraíste as suas visões só porque... Ele, não. Já não, ainda sou a mãe. Mas todos eles se retraem quando têm a figura feminina presente. E depois todos eles também dizem que gostam muito de mulheres. Mas se vocês repararem, é sempre com uma piada a seguir, que é, não, as pessoas dizem que eu não gosto de mulheres e que eu odeio mulheres. Eu amo mulheres, às vezes demasiado. Ou seja, estás mesmo a admitir que tu só vês as mulheres pelo lado sexual. E com isto vos deixo para... Eu acho que a Leonor vai discordar deste meu take da liturgia também do outro lado. Ou se calhar não. Por acaso estou curiosa. Leonor, Léo. Pegando neste ponto da Maria, primeiro, se tu concordas com este ponto da Maria, que não só o documentário, mas também depois os nossos posicionamentos podem ainda arredar estas pessoas um bocadinho mais para a periferia, porque no fundo estamos a gozar com eles. Eu sou fã de gozar com este tipo de pessoas, não com quem adere, mas com quem é o simbolismo e com quem literalmente explora estas pessoas para benefício próprio. Eu sou sempre favorável e acho que vale a pena fazer o name and shame. Perguntava-te isso e perguntava-te os teus últimos takeaways deste documentário. Bem, primeiro dizer que por acaso até gostei bastante da forma como a Maria falou sobre a liturgia e se tornar numa espécie de religião, com este homem que se segue a todo o custo, seguimos o ritual que ele faz com o próprio corpo, o que ele diz para nós comermos, o que ele diz para nós acharmos, a forma como ele nos manda gerir a própria vida. Achei interessante essa posição que tiveste, essa ideia, Maria. Mas acho também que, e lá está, daí uma análise mais materialista sobre este assunto me faz pensar
e reafirmar a ideia de que isto, e concordo contigo, acho que não é uma anomalia, muito mais do que o vírus, é um cancro do próprio sistema, de um sistema que põe cada vez mais, eu acho, com a atomização extrema e com a estupidificação generalizada das redes sociais, põe cada vez mais, acima de tudo, a fama própria e a sobrevivência própria, mesmo que seja à custa da destruição das vidas dos outros, mesmo que seja à custa de levar os outros à bancarrota, de maltratar os outros, de espalhar ódio e desinformação, e também esta ideia de que às vezes pode não ser pessoas que venham necessariamente de contextos de pobreza extrema, alguns deles de facto vinham e via-se no documentário que vinham, mas eu acho que esta questão de fazer uma análise ao capitalismo através deste tipo de fenómenos é não só reconhecer as pessoas que vêm de contextos de pobreza extrema, que aderem a isto como forma de eu preciso sobreviver a todo custo, como também as pessoas que não vindo das elites absolutas da sociedade, aderem a isto porque querem um estilo de vida que nos é promovido como sendo ideal, de usar certas Isso sim. malas e carteiras, de usar certas marcas, de calçar certos sapatos, de ir a certos sítios, etc. Esta ideia de que tu só és um vencedor se fores rico, se fores milionário, e isso afeta também pessoas que não são necessariamente de contextos de extrema pobreza. Mas eu gostava de terminar com aqui uma última ideia que tem a ver com uma grande hipocrisia, eu acho que ela é explorada ao longo do documentário, neste binómio entre a santa e a prostituta. Esta, que é muito comum e que é muito discutido no feminismo, sempre foi, mas eu acho que este documentário o põe de forma muito gritante. Vários deles gabam as suas mães, vários deles, eu acho que é o TikTok, diz que quer casar com uma mulher virgem, dizem que sentem nojo das mulheres que são muito promíscuas, ou das mulheres que são trabalhadoras do sexo, ou enfim, de mulheres que se deixam engatar na noite, de mulheres que já tiveram com demasiados homens, até inventam uma coisa assim, desinformação que o ADN dos parceiros antigos fica dentro das mulheres, etc. Pronto, há este lado. E desta crítica ultraconservadora às mulheres que eles acham que são promíscuas. Mas, ao mesmo tempo, que existe esta glorificação da ideia de uma mulher virgem e pura com que eles vão casar e nunca vai sair de casa e vai ter os filhos deles e limpar-lhes a casa, mas, ao mesmo tempo, há este lado, o outro lado do facto de que o estilo de vida deles é rodearem-se de atrizes pornográficas, de raparigas do OnlyFans, de raparigas que saem à noite, dormem com eles, que lhes fazem sexo oral numa casa de banho para ter fama na internet, ou seja, toda a entourage destas pessoas é composta por muitas vezes trabalhadoras do sexo ou raparigas que têm vidas muito semelhantes à de uma trabalhadora do sexo. E eles querem estar com estas mulheres, querem ter sexo com estas mulheres e estar acompanhados por elas, mas ao mesmo tempo a mulher idealizada para eles é uma mulher que não sai de casa, que nunca teve com nenhum homem e que nunca faria estas coisas todas com as quais as mulheres que eles dormem, que as mulheres com quem eles dormem fazem. E ao mesmo tempo eles também dizem, as minhas filhas não vão fazer isto, nem pensar, eu nunca aceitaria que uma filha minha fosse atriz pornográfica, mas no entanto promove que as filhas de outras pessoas sejam atrizes Desde que eles ganhem com desde isso. que eles ganhem com isso. E eu acho que há aqui uma dissonância, porque é muito mais fácil compreender um ultraconservador que nos diz sim senhor, eu estou em casa, é um casamento para a vida toda, não há traição, não há divórcio, Só sexo para procriar. é sexo para procriar, são os filhos que Deus nos der, ou o que quer que seja, não há contraceptivo. É muito mais fácil compreender isto do que esta brutal dissonância cognitiva e hipocrisia deste binómio entre a santa, com quem eles nunca estão e provavelmente nem sequer conhecem, também não existe, não é? E a prostituta, de quem eles sentem nojo, mas ao mesmo tempo com quem eles estão sempre. Prostituta desta forma mais alargada do que é a visão deles de ser uma mulher promíscua, estar com muitos homens, etc., ou que até vende mesmo o seu trabalho sexual. E acho que esta dissonância, e termino dizendo isto, neste documentário é exposta a um nível absolutamente gritante, mas esta dissonância existe também nas nossas vidas e às nossas voltas. Quando nós ouvimos rapazes que não são do Red Pill ou da Matrix dizer que uma certa rapariga é
rodada, entre aspas, enquanto um homem que está com muitas mulheres é um campeão, é o maior, não sei quê, uma rapariga fica maculada a partir do momento em que está com demasiados homens, enquanto há esta ideia de que o homem se sente inferiorizado por uma mulher que tenha uma dada liberdade sexual, que tenha tido um X número de parceiros sexuais. Isto não é só uma anomalia, como dizia a Maria, não é só uma anomalia destes TikTokers estranhíssimos, isto é uma coisa real e muito ouvida até de mulheres a recriminarem-se umas às outras e se criticarem umas às outras porque aquelas põem o seu corpo na internet, aquela já dormiu com imensos homens, esta tem um novo todas as semanas, ela dormiu com 2 pessoas, sei lá, esta semana. Uma crítica constante a esta ideia de que nós ou somos uma santa ou somos uma prostituta e todas nós somos afetadas por isso. Eu acho que lá está, isto é tipo o cancro e o expoente máximo dessa ideia muitíssimo antiga: ou és a Virgem Maria ou és a Maria Madalena, tipo, ou és uma santa ou és uma prostituta. E acho que Pobre assim, Maria Madalena. Pobre Maria Madalena, que foi das figuras históricas mais maltratadas pelo cristianismo, enfim. Bom, Isto de ser agora aqui um palavrão, esqueci-me que não podia. A Adriana já disse imenso o episódio com a Tânia Graça. Mas foi só num isso episódio. não é bem palavrão, não é? Eu acho, o facto de ser considerado um palavrão é isso também, machismo epistemológico. Não, eu sei bem. Epistemológico. Mas pronto. Machismo o quê? Epistemológico. Epistemológico. Eu queria terminar só para falar num ponto que aflorámos, mas que eu acho que é mesmo, é super relevante. E embora isto pareça um bocadinho queer no sentido em que é tipo, é out there, ou seja, é muito no sentido em que é esquisito. Olha ela agora, toda homofóbica. É tipo, ou seja, que isto é estratosférico e só acontece num conjunto de pessoas. Maria, é estratosférica. Eu sou estratosférica, estás a dizer. Queres que eu te mostre a minha estratosferidade? Uau, ok, eu sei que estou à distância, mas vocês nunca vão bater as alegações que nós andamos todas enroladas. Não, nós não andamos todas enroladas. Certo, todos os dias. Eu acho que sim, não aquele vídeo não era AI, nós estamos só para dizer que era AI, mas não é. Não, mas vocês nesse vídeo, vocês é que estavam enroladas, eu estava só a cheirar o cabelo da Maria, eu era que estava claramente a ser tipo um pau de cabeleira do nosso. Porque isso eles não viram o que nós fizemos a seguir. Exatamente. Só havia um bocado em que eu estava tipo loucamente a comer a cara da Adriana. A cara ainda. A cara. Não, é que era tudo. Enfim, eu queria falar sobre um tópico que por acaso tem sido comum. Tenho ouvido amigas minhas cujos namorados e parceiros vêm com esta ideia peregrina e queria falar sobre a não monogamia. Vem mesmo? E aqui vem... O quê? Vem mesmo. Vai. Está mainstream? As you know, está mainstream. Isto também é relevante porque acho que a Lily Allen nos deixou isso muito claro quando lançou o West End Girl e acho que é um debate que é necessário. Eu amo-a. Eu sou super fã de quando uma mulher... looking at a sex addict. Sex addict. Eu sou super fã de quando as mulheres são de forma muito evidente maltratadas por homens psicologicamente e emocionalmente e são traídas, que depois devem ser petty sim, lançar álbuns sim, ganhar dinheiro com isso sim e humilhá-los até ao fim dos dias deles sim. Por favor. Por favor, todas juntas. Sim, portanto todas juntas. Connosco vão humilhar os homens que vos fizeram mal. Lá está. Não, e os homens atuais da nossa vida, se estão a ouvir isto, sim, isto, estou a falar de mim e da Leonor, tá isto sim é uma ameaça. Sim, isto é uma ameaça. Bom, e relativamente a este tópico da não monogamia, mais uma vez, eu acredito que 2 adultos consensuais que estão juntos numa relação, maiores de idade, devem poder decidir e fazer aquilo que bem entendem na sua relação. Mas, e aqui vem o meu take polémico, se me quiserem vender a ideia de que a não monogamia não foi criada por homens que traíam estoicamente, absolutamente, sem problema nenhum, estoicamente, absolutamente e de forma absolutamente prolongada as suas parceiras, mas depois começaram a ouvir isto nesta cultura de hiper terapização da nossa geração, em que não interessa aquilo que tu faças, desde que a tua terapeuta te diga que tu és um avoidant, é tudo ok. E portanto, sim, se tu traz a tua namorada, em vez de, sei lá,
não a traires, mais vale tu lhe dizeres que a vais trair e, portanto, assumirem ter uma relação não monogâmica, porque, enfim, assim pelo menos ninguém está a ser enganado. Mas depois ninguém se lembra de perguntar às parceiras, não é? Que até há algumas que aceitam que estas coisas aconteçam, se lhes dessem a escolha de elas só estarem com os seus parceiros ou, enfim, terem que dividir os seus parceiros com um conjunto de outras pessoas, o que é que elas no fundo decidiriam? Portanto, o meu take polémico é sim, já sei que há muita mulher empoderada por aí, props para vocês, mas esta ideia de que a não monogamia foi uma coisa que foi feita para ser uma libertação sexual das mulheres, eu peço imensa desculpa, discordo profundamente e acho que na grande maioria das coisas é só uma forma de existir uma licença para trair pela parte dos seus parceiros. E com este hot take vou terminar este podcast pedindo as sugestões às minhas camaradas, amigas e companheiras de luta, começando pela Leonor. Obrigada, sim, camarada sou eu. Eu, na verdade, gostava de recomendar também um documentário, já que estamos nesta senda que vi ontem no cinema, mas o documentário já é de 2023, acho eu, que se chama The Day Iceland Stood Still, o dia em que a Islândia ficou parada, que conta a história que eu não conhecia de uma greve de mulheres que foi feita na Islândia em 1975. Hoje em dia a Islândia é dos países que tem dos melhores indicadores de igualdade entre homens e mulheres no mundo, mas em 1975, face, enfim, à diferença salarial entre homens e mulheres, ao grande peso da dupla jornada de trabalho, ou seja, da jornada dos cuidados, e ao facto de as mulheres estarem basicamente em grande medida barradas das profissões que gostavam de ter e de aceder enfim, aos cargos que mereciam dentro dos jornais, dos hospitais, dos bancos, etc., em que elas trabalhavam, e elas aparecem a contar essas histórias, decidem, juntam várias organizações feministas e decidem fazer um dia em que há elas chamam-lhe um day off, ao trabalho, a todo o trabalho, ao trabalho fora de casa e ao trabalho doméstico, ou seja, ao trabalho remunerado e não remunerado, todo o que é associado ao que as mulheres faziam. Foi uma greve que teve uma adesão de 90%, julgo eu, e que literalmente parou a Islândia, mostrando que se as mulheres não trabalharem durante um dia, e aliás os homens até chamaram a longa sexta-feira porque tiveram de cuidar dos filhos, de fazer o jantar, de fazer coisas que nunca tinham feito, e esta greve foi um ponto de início para uma série de transformações políticas na Islândia que levaram a que hoje em dia, lá está, fosse um dos países com os melhores indicadores de igualdade entre géneros, mas é também um filme muito emocionante e muito bonito e muito comovente sobre a forma como as mulheres, quando se unem, conseguem mostrar o impacto que o seu trabalho, pago e não pago, visto e não visto, tem no mundo e na economia. E elas dizem muitas vezes que esta ideia que eu gosto muito, que se as mulheres pararem, o mundo para, e há um contrabalanço a este documentário sobre o qual nós falámos, que é muito azedo e que deixa um sabor triste em nós. Maria, a tua sugestão? A minha sugestão é... Quem me conhece ou quem me segue sabe que eu tenho assim umas pancas musicais, às vezes depois fico imenso tempo a ouvir a mesma coisa, e normalmente são músicas árabes que eu tenho mesmo uma coisa, devo ter tido alguma ligação numa vida passada, e há uma cantora árabe que a par da Kulthum é assim a cantora mais conhecida no Médio Oriente. Eu não gosto do termo, mas no Levante, Norte de África, etc., que é a Fairuz. E isto eu escolhi também porque estou a ouvir muito esta semana, mas eu acho que bate bem com isto, que é numa altura em que nós também consideramos a cultura árabe em particular, como uma cultura bastante machista, porque é neste momento. Não foi sempre assim, e os dois maiores ícones da música árabe são, por acaso, duas mulheres lindas. Não usavam tarha, nem usavam qualquer tipo de véu, não usavam hijab de todo. A Fairuz e a Kulthum. A Kulthum tem um estatuto tipo da Amália para o Egito, e a Fairuz para o Líbano. A Kulthum era considerada assim, tipo a estrela do Oriente, como eles diziam, e a Fairuz era considerada a embaixadora das estrelas. Ela tem uma voz linda, super etérea. A Kulthum é mais forte, é mais Amália nesse sentido. O fado vai buscar também muita influência árabe. Estas duas mulheres são inacreditáveis. O álbum com que eu estou a obcecar da Fairuz chama-se Marifti Fik,
Depois pomos na descrição e vocês podem ir ouvir. Eu vou fazer uma sugestão que dê-me 3 minutos, porque isto é mesmo um tópico muito importante. A sugestão é uma crónica do San Francisco Standard, que é, traduzindo de forma loose, talvez não precisamos de restaurantes como o Noma. E é muito importante, vocês sabem o quão importante o meio, a cultura gastronómica é para mim, e eu não podia estar bem comigo própria se não falasse sobre o que se está a passar com o René Redzepi, que teve que sair do Noma depois de um conjunto de relatos, eu recuso-me a chamar-lhe alegações, de relatos concretos de ter sido, de ter agredido, de ter destratado, de ter violentado um conjunto de trabalhadores que passaram pelo Noma, muitos destes estagiários, muitos destes sem receber um tostão, muitos destes numa cultura em que lhes era dito: se tu não aguentares e não fizeres exatamente aquilo que te é dito, nunca mais vais arranjar trabalho em lado nenhum. Pessoas que vinham de outras latitudes, de outras geografias, de propósito para estagiar naquele que foi considerado durante vários anos o melhor restaurante no mundo. E é importante eu dizer um conjunto de coisas sobre isto. Ponto número 1. Não, isto não é novo. Não, isto não se soube só agora. O New York Times teve acesso a um conjunto de alegações há algum tempo e escolheu, para ter um exclusivo com o René Redzepi, não publicar um conjunto das alegações e, portanto, fez um quid pro quo para poder ter uma entrevista exclusiva. Muitas pessoas no meio sabiam que isto se passava e nunca foi um problema para Guia Michelin, etc., e para os melhores rankings desta área. E queria terminar, e o ponto mais importante para mim dizer é este. O conjunto de chefes e de pessoas do meio gastronómico português a partilharem esta história, dizendo que é absolutamente vergonhoso e que não se revêem neste tipo de comportamento, mas depois eu sei, e nós sabemos exatamente o que é que vocês fazem dentro das vossas cozinhas, tenham vergonha. Quando vocês têm histórias, relatos e uma cultura de tratar desproporcionalmente mal mulheres que passam pelas vossas cozinhas e mulheres que passam pelas vossas vidas e depois partilham estes relatos como se fossem uns grandes defensores de tentar limpar o meio gastronómico, nós sabemos quem vocês são e acho ridículo que tenham sequer a coragem de o fazer. E eu gostava que pessoas que passaram por coisas similares e mulheres que passaram por coisas similares no meio gastronómico tivessem a coragem de falar, de divulgar e de denunciar, para que este tipo de pessoas que depois ganham prémios e pululam livremente na comunicação social, têm programas, fazem anúncios e etc., não têm a capacidade de o fazer. E com isto, e by the way, eu não disse nome absolutamente nenhum, portanto escusam de tentar processar, que vão processar o ar. E assim, chegamos ao fim de mais um Lei da Paridade, um programa de comentário político semanal. E como sempre, podem ouvir-nos nas habituais plataformas de podcast e no site do Expresso e da SIC Notícias. Até à próxima semana. Olá, eu sou a Cátia Mateus e este é O Céu é o Limite, um podcast onde os líderes das empresas portuguesas conversam sobre o seu percurso profissional, os altos e baixos que enfrentaram ao longo do caminho, as ideias mais ousadas, mas também os erros e fracassos, sempre com uma boa dose de gargalhadas pelo caminho. Junte-se a mim nestas conversas, ouça O Céu é o Limite em expresso.pt ou na sua app de podcasts preferida e deixe-se inspirar.